Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material escrito de sequências e progressões. A gente vai agora para a questão de número 20. Vamos aqui para a lousa, né? A questão 20 diz o seguinte: a expressão 10n mais n ao quadrado representa a soma dos n primeiros termos de uma progressão. É correto afirmar que esta é uma progressão aritmética de razão 3, aritmética de razão 4, aritmética de razão 2, geométrica de razão 4 ou geométrica de razão 2. Então vamos dar uma geral de novo. A expressão 10n mais n ao quadrado representa a soma dos n primeiros termos de uma progressão. Então essa expressão que ele está dando simboliza a soma. É correto afirmar que esta é uma progressão. Aí tem aí os itens, né? Vamos aqui para a nossa resolução, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, 10n mais n ao quadrado, não esquecer, representa a soma. A soma de quem, Rivelino? Dos n primeiros termos. Ou seja, se eu trocar esse n por 1, eu vou ter a soma de um termo da progressão. Mas, Rivelino, a soma de um termo é só o primeiro termo. Exatamente. Você acabou de me dar a ideia de como calcular o primeiro termo. É trocar esse n por 1. Porque se eu troco esse n por 1, eu acho a soma do primeiro termo. E somar o primeiro termo só tem ele. Então, automaticamente, a soma do primeiro termo vai coincidir com o primeiro termo. Se eu troco esse n por 2, Rivelino, ora, se eu troco o n por 2, eu vou encontrar a soma dos dois primeiros termos. E assim sucessivamente. Então vamos aqui para a próxima página para a gente começar a resolver. Então está aqui, ó. 10n mais n ao quadrado, isso aí está simbolizando. Deixa eu escrever aqui mais em cima, né? Vamos lá. Isso aqui está simbolizando a soma. Então S é igual a 10n mais n ao quadrado. Então, essa expressão, ela simboliza a soma dos n primeiros termos de uma progressão, que eu não sei que progressão é essa. Então, vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, vou fazer n igual a 1. Meu primeiro passo é fazer n igual a 1. Por quê? Porque se eu fizer n igual a 1, eu vou encontrar o S1. E quem é o S1? É a soma do primeiro termo da progressão. Mas a soma do primeiro termo da progressão coincide com o primeiro termo. Somar um termo, só tem ele. Então, S1 vai ser igual ao primeiro termo. Então, quem é S1? É 10 vezes 1 mais 1 elevado ao quadrado. Beleza, Rivelino, já estou achando fácil. S1 é igual. 10 vezes 1 é 10. 1 ao quadrado é 1. 10 mais 1, 11. Opa, já achei o S1. O S1 vale 11. Mas se o S1 vale 11, isso quer dizer que o primeiro termo da minha progressão também vale 11. Por que, Rivelino? Porque a soma do primeiro termo da progressão coincide com o próprio primeiro termo. Então, S1 igual a 11, isso implica que o primeiro termo também vale 11. E agora, Rivelino? Agora vamos fazer n igual a 2. Se o n for igual a 2, o que é que eu vou encontrar? Ora, eu vou encontrar a soma dos dois primeiros termos da minha progressão. Então, quem é a soma dos dois primeiros termos? É você ir lá na minha equação, né, e trocar n por 2. Então vai ficar assim, ó. 10 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Tá certo? 10 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então S2 é igual. 10 vezes 2 dá 20. 2 ao quadrado é 4. 20 mais 4. 24. Moçada, eu chamei isso aqui de equação, mas ele está funcionando como uma função, tá certo? Isso aqui, esse n é variável, tá? Ele está variando. Então, isso aqui, na realidade, é uma função. Então, quem é S2? S2 é 24.
Mas, Rivelino, o que é que S2 representa? S2 representa a soma do primeiro termo com o segundo termo. Então, a soma dos dois primeiros termos da minha progressão é 24. Ora, se a soma dos dois primeiros termos é 24, fica fácil você concluir que o próximo termo da minha progressão é 13. Por que, Rivelino? Porque se a soma dos dois primeiros é 24 e o primeiro é 11, qual é o número que eu tenho que acrescentar a 11 para chegar a 24? 13. Então, 11 e 13. A soma dos dois, ó, dá 24. Rivelino, que legal, já estou entendendo. Graças a Deus. Vamos para a próxima. Próximo N. Vou fazer agora N igual a 3. Mas, Rivelino, se eu fizer N igual a 3, o que é que eu vou encontrar? Adivinha? Vou encontrar a soma dos três primeiros termos da minha progressão. Então, está aqui o meu S3. S3 é igual a 10 vezes 3 mais 3 elevado ao quadrado. Então, S3 é igual 10 vezes 3 é 30. 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 30 aí, 9. S3 é igual a 39. Opa, Rivelino, o que é o S3 mesmo, hein? O S3 é a soma dos três primeiros termos da minha progressão. O primeiro mais o segundo já dá 24. 24. Para chegar em 39, ora, 24 com 10 dá 34. Para 39 faltam 15, né? Ó? Então eu tenho que somar 15. Beleza, então meu terceiro termo vale 15. Por que, Rivelino? Porque 11 com 13 dá 24. Para chegar em 39, que é a soma dos três primeiros, faltam 15. Rivelino, de posse desses três termos, já dá para eu falar alguma coisa a respeito dessa progressão? Já, né? Você já pode dizer, por exemplo, que essa sequência não é uma progressão geométrica. Por quê? Porque para ser uma progressão geométrica, cada elemento a partir do segundo é o anterior vezes o número fixo. Qual é o número que você vai pegar? O 11 multiplicar para dar 13? Tudo bem que tem um número fracionário que satisfaça essa condição, mas será que ele, multiplicado por 13, dá 15? Basta você calcular a razão, né? Ó, 13 sobre 11 é a mesma coisa que 15 sobre 13? Não é, tá certo? Então, isso aí não é uma progressão geométrica. Se você ainda estiver inseguro, você pode calcular mais um termo. Eu não acho necessário. Eu acho que só com isso aí já dá para você matar. Vamos calcular mais um. N igual a 4. Se N for 4, você vai encontrar o S4. Quem é o S4? Vamos lá. O S4 vai ser 10 vezes 4 mais 4 ao quadrado. Logo, o S4 é igual. 10 vezes 4, 40. 4 ao quadrado, 16. 40 com 16, 56. Beleza, Rivelino. O que é que eu posso dizer com isso? Ora, você pode calcular o quarto termo. Se a soma dos três primeiros é 39, 39 para chegar em 56, faltam quanto? Se você acrescentar 1, dá 40. 40 para 56 dá 16. Com 1, 17. Então, o próximo termo é 17. Rivelino, já dá para matar? Vamos lá. 11, 13, 15, 17. Que sequência é essa? Ora, essa sequência nada mais é do que uma progressão aritmética de razão quanto? De razão 2. Cada elemento, a partir do segundo, é o anterior adicionado ao número fixo. Quem é esse número fixo? 2. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. 15 mais 2, 17. Então, nós temos uma progressão aritmética de razão 2. Vamos ver se tem essa opção. Vamos lá. É uma progressão aritmética de razão 2. Beleza pura, Rivelino. Então, questão 20 está morta, né?
Rivelino, e agora? Bem, nós fizemos a questão de número 20. Tem mais algumas questões para a gente terminar esse TD, tá certo? A ideia desse TD, pessoal, é que seja um TD que dê para você tirar uma noção geral de progressão aritmética e geométrica dos concursos de uma maneira geral. Então você está vendo que tem algumas questões fáceis, outras questões mais ou menos, tá certo? Outras questões difíceis. Mas eu tenho certeza que depois que você ver a resolução dele todo, você não vai ter dúvida nenhuma assim, para qualquer concurso que você vá se deparar, tá? Então vamos para a próxima questão agora. A próxima questão é a questão de número 23. Diz o seguinte: os diâmetros das polias assentadas em um eixo comum formam uma progressão aritmética de 5 termos, sendo os termos extremos iguais a 120 milímetros e 216 milímetros. O diâmetro em milímetro da segunda polia, na ordem crescente, é... Rivelino, que questão é essa? Vamos com calma, vamos ler de novo. Os diâmetros das polias, assentadas em um eixo comum, formam uma progressão aritmética de 5 termos, sendo os termos extremos iguais a 120 e 216. O diâmetro em milímetro da segunda polia, na ordem crescente, é... Vou fazer o seguinte, vou colocar uma folha em branco depois dessa página e a gente vai começar a resolução, tá certo, dessa questão. Vamos lá, resolver. Primeiro um desenhozinho para ajudar, né? Ó. Você tem aqui polias. Você tem uma polia, depois você tem outra um pouquinho maior, depois você tem uma terceira polia, um pouquinho maior. Lembrando aqui os tempos da mecânica. Aí você tem uma outra polia, um pouquinho maior. E a última polia, né, ó, que é a maior de todas. Isso aqui é uma visão lateral, tá certo? E você tem aqui um eixo, né, ó, cortando aqui todas as polias. Você tem um eixo cortando todas as polias. O que é que ele diz no problema? Bem, o eixo, a polia inicial, a menor é 120, e a maior tem diâmetro 216. Então, o diâmetro dessa é 120, e o diâmetro dessa, 216. O que é que ele quer, Rivelino? Ele quer o seguinte: o diâmetro em milímetro da segunda polia, na ordem crescente, é... Lembrando, né, ó, que essas polias formam uma progressão, o diâmetro delas, né, o diâmetro das polias, formam uma progressão aritmética. E agora, Rivelino? Agora está fácil demais essa questão. Por quê, Rivelino? Porque você tem uma progressão aritmética cuja quantidade de termos é ímpar. E nós vimos que o termo médio, numa progressão aritmética, cuja quantidade de termos é ímpar, é a média aritmética dos extremos. Então, o termo do meio vale a média aritmética dos extremos. Ou seja, a polia de número 1, 2, 3, 4, 5. A polia de número 3, o diâmetro dela você calcula da seguinte maneira. Ó. Você vai tirar a média aritmética, 120 mais 216, a média aritmética dos extremos, dos diâmetros extremos. Então, você vai pegar o primeiro diâmetro, somar com o último e dividir por 2. 120 mais 216 dá 336. Dividido por 2. Logo, o diâmetro 3 é igual. 336 por 2, ó, 1 vezes 2, 2. Para 3, 1, baixo 3, ficam 13. 6 vezes 2, 12. 12 para 13 e 1, baixo 6. 16 por 2, 8. Ou seja, o diâmetro da polia do meio, o diâmetro da polia de número 3, vale 168 milímetros. Mas Rivelino, ele quer o diâmetro da polia 2, da segunda polia em ordem crescente. Ora, esqueça as 5 polias, olhe só para essas 3. Primeira, segunda e terceira. Número de polias é ímpar. 3 números em progressão aritmética,
em 3 números em progressão aritmética. Número de termos é ímpar, né, que são 3. Como é que você acha do meio, termo central? Então, o diâmetro 2 vai ser a média aritmética dos extremos. Então, você vai pegar o 120 com o 168 e vai dividir por 2. 120 mais 168 dá 288. Dividido por 2. Logo, o diâmetro da segunda polia vai ser 1 vezes 2, 2 para 2, nada. 4 vezes 2, 8 para 8, nada. 4 vezes 2, 8 para 8, nada. Ou seja, o diâmetro da segunda polia vai ser de 144 milímetros. Vamos ver se tem essa opção. Opa, está aqui ela, né? Ó, o item B, 144 milímetros. Então, moçada, com isso a gente termina mais uma questão de progressões e sequências, né? Então, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Forte abraço, valeu!